Fala aí, meu povo! Como vocês estão? Estão bem? Bom, eu estou aqui de volta, meu nome é Caio Walsh. Eu estou aqui de volta nesse rolê atemporal de número não sei qual vai estar aqui no título. Bom, eu vim aqui falar um pouco sobre as revoluções inglesas. Mas é o seguinte, a Inglaterra teve muita revolução, meu amigo, teve muita revolução, teve muita treta, teve muita guerra civil. Meu irmão, é o Game of Thrones, tá ligado? Quem viu a série Game of Thrones foi a Inglaterra. Só confusão, só treta, só rei decapitado, que era o esporte da época. Enfim, teve esse rolê todo aí. Então eu decidi falar de duas revoluções. A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Que foram essas duas revoluções que marcaram a Inglaterra. E trouxeram o governo que está até hoje, que é o governo parlamentarista. Monarquia parlamentarista. Que tem a família real e tem o parlamento, o primeiro-ministro, tomando conta do país. Bom, vamos explicar a Inglaterra como estava esse rolê. Nesse período, quem estava tomando conta da Inglaterra, quem era o rei da Inglaterra, era Charles I. A data vai estar aqui embaixo na legenda, conto com você, Bianca. É Charles I. O que acontece? Ele era um rei. Só que ele é um rei muito meio que fanático religioso. Que vocês têm que entender que política e religião nessa época andavam de mãos dadas. O rei tinha que seguir uma certa religião. Nesse caso, o protestantismo. Ah, mas por que caiu o protestantismo? Vamos lá, reforma protestante já aconteceu e tinha várias vertentes religiosas. E na Inglaterra predominava o protestantismo. Para a igreja perdeu o poder e o rei ter um pouco mais de autonomia, sair das cordas da igreja. Mas também tem o parlamento, que deu início com a Carta Magna. Só que isso é um tema para outro rolê. Se vocês quiserem eu explicando como funciona o parlamento e como funciona a Carta Magna, deixa aqui nos comentários, que vai ser eu ou então outra pessoa falando sobre isso. Enfim. Aí temos o reinado de Charles I e o parlamento. Só que é o seguinte, Charles e o parlamento não se davam tão bem assim. Tanto é que Charles tinha fechado o parlamento mais 4 vezes já durante seu reinado. E como Charles era um fanático religioso, ele decidiu unificar a Inglaterra e a Escócia por meio da religião. Ah, como? Ele simplesmente criou o livro de orações em comum, se não me engano, e decide levar para a Escócia esse livro. Só que os escoceses falaram, não, eu não quero isso, sua religião para lá, a minha para cá, e vão ficar assim. O rei Charles ficou irritado, ficou pé da vida. O que acontece? Decide invadir a Escócia. Mas para invadir a Escócia, gente, para ter uma guerra é necessário grana. E quando tem uma guerra e quando precisa de grana, o que o rei faz? Aumenta os impostos da população. O parlamento não curtiu essa ideia. Por quê? O rei Charles não falou com o parlamento. Porque funciona da seguinte maneira esse sistema. O parlamento meio que fiscalizava o rei. O rei não podia meter o louco. E o Charles meteu o louco. Ele falou, vamos aumentar os impostos e dane-se. Caguei pra vocês. O parlamento não curtiu, porque o parlamento em si era formado por várias pessoas. Mas só que a sua grande maioria eram os burgueses, eram os comerciantes. E nenhum comerciante quer que aumente os impostos pra cima de seu comércio. Entendeu? Se vocês querem um vídeo comentando sobre como funcionava o parlamento, sobre como era dividido as classes do parlamento, sobre como era as pessoas que entravam nesse parlamento, deixa aqui nos comentários que um de nós aqui do núcleo vai fazer um vídeo sobre isso, tenho certeza. Enfim, o parlamento e o rei entravam em uma disputa, culminando em uma guerra civil. Ah, Caio, mas como já é uma guerra civil? Simples, o rei falou, tenho um exército, eu não vou acatar sua opinião nem suas ordens, então eu fecho essa porra e ponto final. O parlamento falou, não, aqui é uma coisa democrática. E eu não quero escutar... Democrática. Eu não quero escutar você, rei. Porque esses impostos é uma coisa surreal. Principalmente por um motivo seu de querer invadir a Escócia por causa de unificar as duas. A Escócia e a Inglaterra. Então, uma guerra civil entre os dois exércitos. Real e do parlamento. Que acaba? Bom... acaba a população do lado do parlamento e o rei perde. O rei é caçado, é preso e acontece com ele o esporte da época, que era o quê? Decapitação.
mataram o rei. Charles I foi pra cova. O que acontece depois disso? Bom, o parlamento assume o poder, se torna um governo parlamentarista, governo do parlamento. Então daí surge uma figura, Oliver Cromwell, acho que se fala assim, vai estar o nome dele aqui. Bom, esse cara, ele era do parlamento, então ele assume como chefe de estado da porra toda. E a princípio ele até faz umas coisas interessantes. É claro que ele vai muito, mas muito mesmo, favorecer a burguesia. Vai sim muito mesmo favorecer os protestantes, principalmente os calvinistas, porque a Inglaterra eles seguiam a filosofia de Calvino, que inclusive tem um texto, depois aqui tá o link das nossas redes sociais e do site, que vai estar explicando como era a visão do luteranismo e do calvinismo. Ambos eram protestantes, mas tinham visões diferentes. Enfim. Temos esse Oliver Cromwell assumindo. Só que acontece, o cara sofria de... Mas se fosse hoje em dia, o cara era atestado de síndrome de perseguição, certeza. Porque ele começou a desconfiar do parlamento. Ele achava que os chefes do parlamento queriam a cabeça dele. Iam dar uma facada nas costas dele. Tanto é que ele manda matar esses caras, irmão. Ele manda matar esses caras que ele mesmo colocou no poder. Ó que doideira. A Inglaterra não é pra muitos, é pra poucos sobreviver nesse período na Inglaterra. E temos esse rolê aí. Enfim, ele ficando louco, ele decide colocar o filho no poder. Ele decide simplesmente falar: filhão, vem cá, filhão. Você que vai assumir. Ah, mas pai, mas tem certeza? Mas você não é o chefe de estado? Ele fala: confia no pai. Ele coloca o filho dele como chefe do parlamento, como dono da porra toda. Enfim. Só que o que acontece? O filho dele não tem o mesmo carisma do pai, não sabe dialogar com todos. O que acontece? O parlamento, que antes matou o rei, decide ter a monarquia de volta. Decide falar: queremos a monarquia de volta nessa porra. Queremos voltar ao antigo regime. Tem o rei, tem o parlamento. A gente fiscaliza o rei fica na dele, todo mundo sai feliz aqui. Padrão. É tipo isso. Então esse filho do Oliver Cromwell assume como rei Charles II na monarquia. O parlamento pede a monarquia de volta, doideira. Mas você acha que acabou a confusãozinha? Não. Temos mais confusão nesse governo inglês. Que é o quê? Charles II é um cara muito tolerante. E por isso implantou a política de tolerância religiosa na Inglaterra. Ou seja, não tinha mais cassação de católicos, de outros protestantes que vinham a visão de Lutero. Enfim, a tolerância para todo mundo. E é claro que o parlamento não curtiu a ideia, porque o parlamento Deixa eu voltar aqui. E é claro que o parlamento não curtiu essa ideia, porque o parlamento, em sua maioria, era protestante. Eles não queriam tolerância religiosa. Eles não queriam essa tolerância. É tipo assim, meu irmão, se tu não é protestante, que sai Calvino, tu vai rodar na minha mão. É tipo isso, o parlamento não queria. Isso meio que agravou uma certa disputa entre o rei e o parlamento. E para piorar ainda mais a situação, Charles II, ele não tinha filhos. Ele era casado, mas não teve filhos. Então, na teoria e na prática, quem iria assumir o trono após a morte dele seria seu irmão mais novo, Jaime. O que acontece? É descoberto que Jaime era católico. Num país protestante, ser católico é sinal tipo: é traidor, não ama a nossa pátria. Então, com isso, o parlamento se divide em duas facções, facções mesmo. Que é a facção dos Ings, vai estar o nome aqui. Ings, que queriam a cabeça de Jaime, que não queriam que ele assumisse o trono. E dos Tory, que falavam: mano, deixa o cara assumir o trono, mané. E daí que o cara é católico, porra? Deixa o cara. O que acontece? Rei Charles II decide apoiar os Tory, porque, pô, é irmão dele. E nisso agrava muito a relação entre os dois, entre o rei e o parlamento, culminando com Jaime assumindo o trono. É claro que antes, o rei Charles II, ele fala que o Jaime vai assumir o trono, beleza, mas as suas sobrinhas, ou seja, filhas do Jaime, iriam seguir a doutrina protestante. Calvino, melhor dizendo, a doutrina calvinista. E aí, temos eles assumindo o trono, padrão, Jaime assumindo o trono, mas só que acontece.
Não acaba aí a confusão, porque aí temos a segunda revolução, a Revolução Gloriosa. Não foi uma revolução ao nível da puritana, que teve uma guerra civil, mas teve as suas batalhas, suas confusões. Ah, Caio, mas por que teve isso? Não foi resolvida essa questão que as filhas de Jaime seriam protestantes? Porra, segue o baile. Não, meus caros. Não. A Inglaterra, que nem eu falei, Inglaterra é que nem Game of Thrones. Se o rei não seguir o jeito que o parlamento quer, é confusão na certa. Bom, o que acontece? Por quê? Como Jaime assumiu o poder e ele é católico, os protestantes perdem muita força, muita mesmo. Eles saem de cargos políticos, eles saem de cargos muito altos da sociedade, como professores de faculdade, diretores, enfim. E é claro, de certa maneira acontece uma certa perseguição ao protestante. E esse rei Jaime era um rei absolutista e queria de volta todo o poder na mão do rei. Coisa que nesse período de tempo, meu irmão, na Inglaterra era incabível, não dava, não rolava. O parlamento, já pé da vida com isso, decide iniciar um processo de quê? Impeachment do rei. Impeachment. Estamos no século XXI, caralho. Queriam afastar o rei do seu poder dando um golpe para assumir o seu sobrinho, nesse caso o cunhado dele, Guilherme de Orange, que era protestante e era casado com a filha de Jaime. Bom, o que aconteceu? Como Jaime era católico, ele deu muito mais importância aos católicos da Inglaterra, coisa que ia dar ruim, porque o parlamento era protestante, a sua maioria era protestante. Então, de certa maneira, começou a haver uma caçada aos protestantes no parlamento, aos cargos de professor, diretor, ou seja, altos cargos da sociedade. Inclusive da própria burguesia também. E Jaime também era um rei absolutista e queria monopolizar todo o poder. Coisa que nessa época na Inglaterra era impossível. Porque, cara, tem um parlamento, irmão. Já deu, o último rei que tentou fazer isso foi a forca. Então o que o parlamento faz? Bom, vamos tirar esse rei do poder. Como? O parlamento começa a apoiar o sobrinho do rei, que nesse caso é o cunhado dele, porque é casado com a princesa Maria, que se chamava Guilherme de Orange, que é protestante, e queria um modelo de governo parlamentarista, voltar ao modelo antigo. E o principal, era protestante, meu irmão, era protestante. Se o rei é protestante, o parlamento vai falar: tamo junto, padrinho. É isso. Então o que acontece? E o Guilherme de Orange e a princesa Maria apoia isso, apoia tirar o poder do rei. Olha que doideira, a filha dando facada no pai. Enfim, não foi uma revolução de nível da puritana, teve uma guerra civil. Teve uma batalha ou outra, mas não foi tão sangrenta ao ponto da nação guerrear entre si, que nem aconteceu na primeira. O que acontece? O rei viu que perdeu totalmente o apoio da população, do parlamento que já não tinha mais da população, de tudo, dos burgueses, todo mundo, decide fugir para a França. E lá e fica até morrer. Nesse caso, Guilherme de Orange e a princesa Maria assumem a nobreza, assumem como rei e rainha da Inglaterra. Blau! Bom, no meio disso, ele impõe um modelo de governo que está aí até hoje. Monarquia parlamentarista, que tá aí o que? Tem a monarquia, tem o rei, a rainha, a princesa, a porra toda, e tem o parlamento, o primeiro-ministro, é o cara que controla a porra toda. Que tá aí até hoje, esse governo. E, principalmente, o parlamento limitando o poder do rei, coisa que o parlamento queria, que os protestantes queriam. É claro, não foi um rei bondoso, porque favoreceu muito os protestantes, e aconteceu até caçados aos católicos, como todo rei da época. Mas o que eu quero dizer é que, que essas duas revoluções foram revoluções que correram num período muito pequeno de tempo, período de, cara, menos de um século aconteceu as duas revoluções. Isso é muito pequeno, esse período. E, ela abalou o estado de governo da Inglaterra mais de uma vez. Então, é isso aí, rapaziada. Chegamos ao fim desse vídeo. Claro que teve outras revoluções até da Inglaterra. Se quiser, tem outros vídeos comentando. Tem também falando sobre as próprias casas, ou melhor dizendo, dinastias aqui da Inglaterra. Vocês querem um vídeo a gente explicando isso. Enfim, muito obrigado por seguirem até aqui. Agradeço a vocês. Segue as nossas redes sociais, o Insta, o Facebook. E segue a gente aqui no canal também, dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tem o site também, que vai estar o link aqui, vai
vai estar com nossas outras produções, outros textos, vai estar tudo lá. Nosso podcast também vai estar aqui o link. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por seguir até a gente. Beijão e tchau, tchau!